Opa, chegamos. Vamos lá, Rafaela. Vamos lá. Tua mãe não é muito boa fotógrafa não, viu? É melhor como professora fotógrafa, nossa senhora. Mas como tira foto mal? Meu Deus. Vamos lá. Presta atenção no seguinte, esse é um pouquinho mais complicado que os dois anteriores. O que é que você tem que saber? Quando eu estou fazendo uma divisão e o número de cima, o expoente do número de cima, for menor que o expoente do número de baixo, vai ficar negativo. Então, exemplo, vou fazer um exemplo maluco aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu vou pegar assim, ó. A elevado a 3 dividido por A elevado a 5. Lógico que a propriedade da potenciação diz que na divisão você vai subtrair os expoentes. Então, 3 menos 5. Portanto, vai dar menos 2. Tenho 3, devo 5, devo 2. Aqui não é regra de sinal. Aqui, ó. Tenho 3, devo 5, devo 2. Então, vai ficar A elevado a menos 2. Primeira coisa, de novo, se o expoente do de cima for menor que o de baixo, o resultado vai ficar negativo. Exemplo. Olha esse daqui, ó. O de cima, o x ao quadrado, é menor que x ao cubo. Então vai ficar negativo. O que mais que você tem que saber? Dica. Quanto que dá, Rafaela? 10 dividido por 10. Ó, professor, lógico que 10 dividido por 10 dá 1. Quando o número de cima é igual ao de baixo, dá 1. Então, A dividido por A dá 1. O de cima é igual ao de baixo. Precisa pôr 1? Se for na multiplicação, não. 1 é elemento neutro na multiplicação. 1 vezes 10 é 10. Não precisa pôr? Não há necessidade? Tá joia? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho meu apagadorzinho aqui, meu paninho aqui. Deixa eu apagar isso. Então lembra. Se o de cima, o expoente do numerador, que é o de cima, for menor que o expoente do de baixo, que é o denominador, tem que ficar negativo. No exercício que Mames Superpoderosa mandou, tá lá falando, simplifique as expressões utilizando o expoente negativo sempre que possível. Ele está pedindo, não fui eu. Então a gente vai tentar deixar em expoente negativo, ok? Vamos lá. Olha o primeiro. Eu tenho aqui A dividido por A. Lembra o que ele disse? Se o número de cima é igual ao de baixo, dá 1. Então, esse dividido por esse dá 1. O que é que sobra em cima? 1. O que é que sobra embaixo? O B vezes o C. Só que o exercício está pedindo assim, Rafaela. Utilizando o expoente negativo sempre que possível. O que é que você pode responder aqui? Se eu passo o B e o C para cima, vai ficar? Pode ficar. Aí eu não sei como que o seu professor, a sua professora vai querer. Para mim, até aqui estaria ótimo. Mas eu não sei como que ele vai querer. Porque ele está falando de expoente negativo. Você pode responder assim. Quando eu passo
o b para cima, para o numerador, muda o sinal do expoente. Fica menos 1. O c fica menos 1 também. Então, ou você vai ter que perguntar para o teu teacher, ou esse, ou esse. Eu acredito que ele vai deixar nesse daqui, tá? Acredito. Então, você corta o A, porque dá 1, sobra o B e C. B e C. Agora, como o exercício está pedindo para deixar com expoente negativo, se possível, quando você passa o B, que está embaixo, no denominador, para o numerador, ele muda o sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo, tá? Aí bate um papo com o professor e vê qual é a resposta que ele quer. Tá joia? Mas para mim até esse azulzinho aqui tava ótimo. O de baixo. Primeiro você vai dividir os números. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Olha só, o de cima, o expoente de cima é maior que o de baixo, sem problema. 3 menos 1, 2. Professor, sobrou embaixo o y ao quadrado. De novo, não sei como seu professor vai querer a resposta. Para mim, até aí, tá ótimo. Por que sobrou o y quadrado? Porque não tem ninguém para dividir, tá? Mas bate o papo com o professor, que se ele quiser até aí, bacana. Se ele quiser, como o enunciado está pedindo, você vai passar o y para cima, que vai ficar. O 4 não muda, x ao quadrado não muda, passa o y para cima. Ele passa mudando a operação. É mais, vai passar menos. Como o seu professor vai querer, eu já não sei, tá? Estou te ensinando dos dois modos, porque eu não sei como que ele vai querer. O outro. Aqui você vai ter que simplificar o 6 e o 16. Tá? Porque o de cima é menor que o de baixo, vai ter que simplificar. Por 2. Por 2. Que dá 3 sobre 8. 3 sobre 8. Olha esse. O de cima é menor que o de baixo. Vai ficar negativo. Porque vai ficar 2 menos 3. Que vai dar menos 1. X elevado a menos 1. O outro não aparece. É 1. 2 menos 1. A elevado a 1. Ou apenas A. Como você quiser. Tá? Pronto. Tá em número negativo, o expoente. Acabou. Muito bem. Esse daqui. Peguei esse porque aqui tem potência de potência. Que é do exercício anterior. Primeira coisa que você tem que resolver aqui. Deixa eu apagar esse que ficou meio apagadinho. Primeira coisa que você tem que resolver aqui. A potência. Número negativo, expoente par, positivo. 3 ao quadrado. 9. 3 vezes 3. Aqui não aparece o expoente. É 1. 2 vezes 1. 2. 2 vezes 2. 4. Embaixo não muda. 3 AX. Os expoentes de baixo são menores do que o de cima. Então não vai ficar negativo. Lembra que aqui é 1, aqui é 1.
9 dividido por 3. 2 menos 1. 1. A elevado a 1 é igual a, tá? 4 menos 1. 3. Tá joia? Vou dar uma organizada aqui na lousa. Já volto, porque esses dois aqui eu vou precisar de um pouco mais de espaço. Volto já já. Voltei, dona Rafaela. Vamos lá. Quando você tem divisão que tem os dois pontinhos, é a mesma coisa que fração. Então eu posso escrever assim, ó. 24 t ao quadrado v a 5 dividido por menos 3t a 5 v ao quadrado. Lembra que divisão é regra de sinais. Aqui não aparece, é mais. Mais com menos, menos. 24 dividido por 3, 8. Na divisão, você tem que subtrair os expoentes. 2 menos 5. 2 menos 5. O de cima é menor que o de baixo. Então, vai ficar negativo. Vai ficar t elevado a menos 3. 5 menos 2. Aqui não fica negativo porque o de cima é maior que o de baixo. Então, v elevado a 3. Esse é bom para você entender. Se o de cima é menor, o expoente é menor que o de baixo, fica negativo. Se o de cima é maior que o de baixo, não fica negativo. Esse é bom para você entender isso aí. O outro, como que eu vou fazer? Você pode passar para fração também. 2 terços x ao quadrado y, 1 quinto xy. De novo, você vai dividir as frações. Lembra de como você divide fração. O primeiro não muda, o segundo você inverte. Então, 2 terços vezes, aqui é a divisão. Vou fazer devagar. 2 terços dividido por 1 quinto. O primeiro não muda. Vezes o inverso do segundo. Aí você faz 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Então, 2 terços dividido por 1 quinto deu 10 sobre 3. Certo? Vai dividir agora as letras. Aqui é 2, aqui é 1. O de cima é maior que o de baixo. 2 menos 1, 1. Ah, professor, posso deixar só x? Precisa pôr 1? Não. Y dividido por y, lembra o que eu falei? Se 10 dividido por 10 é 1, y dividido por y também tem que ser 1. Preciso pôr 1 aqui? Não. Por quê? Porque 1 vezes 10 dá 10. Não preciso pôr 1. Não tem a necessidade aqui de você colocar 1. Tá? Cancela. A gente fala o seguinte. O de cima é igual ao de baixo. Cancelo. O que é cancelar? Que eu sei que não vai influenciar em nada. Vai dar 1. Tá joia? Rafaela, 1000 beijos. Qualquer coisa, me manda mensagem. Tá? Entra lá no meu canal, manda mensagem. Qualquer coisa, eu tenho o e-mail matemáticafacioitaem@gmail.com. Qualquer dúvida, manda um e-mailzinho para mim, que no decorrer da semana, quando a gente tem um tempinho, a gente vai aí tirando as dúvidas, tá joia? 1000 beijos, qualquer coisa,
me avisa, tá bom? Fiquem com Deus. Renatinha, obrigado. Beijos mil. Tchau, tchau.